Mas antes eu vou ouvir a Ana Laura, né, Ana Laura? Como é que você também viu aí essa frase aí, enfim, esse posicionamento do ministro da Educação? Você também que escreveu no ano passado um artigo, né, no GGE, Escola Especial Não é Inclusiva, logo após o governo federal ter publicado em setembro o decreto 10.502, né, que instaurou a Política Nacional de Educação Especial. Conta pra gente, Ana Laura, como é que você, então, reage, né, a essa manifestação e se você concorda aí, né, com a fala da Vanira, Ana Laura. Pois é, Marilu, eu adorei ouvir a Vanira, a Mariana é encantadora, sempre escuto ela cantar, adoro a nossa querida companheira aí de saraus. E eu queria dizer o seguinte, é claro que a fala do ministro, até pelo lugar que ele ocupa, ele não é ministro, ele está ministro, é uma função pública, ele é um servidor público, aliás, nosso servidor, né? Em primeiro lugar, assim, nos magoa, né? Magoa os jovens, magoa as famílias, magoa os professores, mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar paralisado nessa mágoa. Porque, assim, é uma fala infeliz, é uma fala irresponsável, sobretudo num país que tem Paulo Freire, agora fazendo 100 anos, um dos intelectuais mais citados na área de educação em todo o mundo. Então, assim, de fato é estarrecedor, sobretudo vindo de alguém que sabemos que tem doutorado, que é da área de educação. Isso é um ponto, acho que, muito importante, porque a gente tende a ficar tão perplexo que eu acho que isso programa sempre uma reação, é uma coisa recorrente nesse governo, assim, como se tratasse de ignorância, como se tratasse de uma visão de mundo, assim, um pouco estreita, deturpada. Às vezes a gente escuta até do campo progressista comentários um pouco até capacitistas, né? Ah, esse presidente é um débil mental, deve ser louco, vamos internar, né? E eu acho que isso às vezes escamoteia um pouco, esconde um pouco, assim, que tem uma política. Isso é uma política de exclusão, digamos assim, em todos os campos. E eu acho que na área da educação talvez seja uma das áreas onde isso fica mais claro, assim. Então, tem alguns exemplos que eu acho que talvez ajudem as pessoas mais leigas a entender o que está por trás disso e a perversidade que está por trás desse projeto político. Então, a primeira coisa que eu acho que é muito importante que as pessoas entendam é que, assim, não existe deficiência em si. Acho que a Vanira já falou um pouco isso. A deficiência, ela sempre é relativa ao que a sociedade pode oferecer em termos de acessibilidade, em termos de suporte. Eu tenho um exemplo muito simples. Nós aqui, nós três estamos de óculos. Eu não sei se alguém aqui é míope, alguma das três, né? Mas digamos que uma pessoa míope, antes da existência dos óculos, ela seria cega. Uma mulher míope na Idade Média não poderia bordar, não poderia fazer serviços domésticos. Imagina uma pessoa com 6 graus de miopia na Idade Média. É uma pessoa incapacitada. A partir do momento em que a sociedade, a tecnologia vai avançando, a ciência vai avançando e a gente hoje tem lentes corretivas, uma pessoa míope não é mais considerada uma pessoa com deficiência, não é? Então, vocês vejam que é um exemplo bastante simples, mas que a gente pode estender muito do quanto a própria noção de deficiência depende do entorno, não é? Então, essa é a primeira coisa. Não existe uma pessoa com deficiência em si, não é? Existem pessoas com capacidades múltiplas, com funcionalidades múltiplas, sempre relativas ao que a sociedade e a comunidade pode oferecer, não é? Enquanto coletividade. A segunda coisa que eu acho muito capciosa dessa proposta é essa da escolha, de dizer que as famílias têm direito a escolher. Então, é mais ou menos assim, é mais ou menos como se você convidasse um monte de gente para um show, não é? E tivessem pessoas cadeirantes, ali um grupo de amigos, pessoas não cadeirantes e pessoas cadeirantes. E daí você chega ali na porta do show, alguém fala assim para o grupo, olha, você pode escolher, ou você vai com seus amigos por aqui, mas aí você vai ter que subir essa escadaria, ou você vai ali que tem rampa, mas só tem rampa ali daquele lado, você vai ter que se separar dos seus amigos e ficar isolado ali. Você vai assistir o show ali,
naquela gaiolinha, porque só ali que tem rampa. Mas se você quiser vir aqui subir a escadaria, não tem problema nenhum. Você vai atrapalhar, né? Porque você vai ficar tentando subir, seus amigos vão ter que te carregar a tua cadeira. Então, né, quem está atrás vai ter que ficar esperando. Então, você vai atrapalhar, mas é um direito seu, escolhe. É isso que o ministro está falando para as famílias, entendeu? Muitas delas que não têm noção, digamos assim, né? Nem todas as famílias com pessoas com deficiência são pessoas informadas ou que têm uma militância. Tem pessoas que simplesmente estão ali desesperadas querendo colocar o filho na escola, um direito universal, desde a Constituição de 1988. Aliás, é importante a gente destacar aqui que o Brasil é signatário de todas as convenções internacionais, não é? Que garantem o direito fundamental à escola e à educação, né? Então, assim, essa ideia, né, que é colocada e que faz com que muitas famílias, inclusive, sejam vítimas desse discurso e acabem inadvertidamente apoiando, digamos assim, essa vende-se esse peixe completamente estragado, né, de que as crianças e os jovens serão mais bem assistidos, terão mais atenção, terão aparelhos, aparelhos no sentido de aparelhos públicos, né? Assim, de acessibilidade, os professores serão mais bem formados, como se tudo isso, então, não pudesse ser implementado, não é? Garantindo a inclusão e a diversidade, né? Então, eu acho que esses aspectos são interessantes porque permitem a gente ampliar um pouco e também parar com essa espécie de divisão que se provoca, né, numa espécie de rivalidade assim entre as famílias, né, das pessoas com deficiência. Como que tem família de pessoas com deficiência que apoiam essa ideia de que a classe especial, a escola especial seria melhor, né? E eu acho que a história, a nossa geração, meu filho tem 21 anos, é um pouquinho mais jovem que a Mariana, mas também é dessa geração pioneira, e acho que os nossos filhos, eles são testemunho, né, e os professores do Gabriel, é claro que nós somos privilegiados, somos brancos, meu filho estudou numa escola particular, mas mesmo assim foi uma luta, né? E assim, toda criança para aprender, todo adolescente para aprender, todo ser humano para aprender precisa de mediação. Não são só as pessoas com deficiência que precisam de mediação. Faz parte do processo de aprendizagem. Talvez não seja tão consciente. Quantas e quantas vezes o Gabriel não teve um material adaptado pelo fato dele ter síndrome de Down, ter deficiência intelectual, e o professor acabou usando aquele material para toda a classe. Ou seja, toda a classe foi beneficiada por aqueles recursos visuais, né, por aquilo que supostamente ajudaria apenas o Gabriel e acabou ajudando a classe como um todo. Então, eu acho que as pessoas com deficiência na escola também ajudam um pouco os professores a perceber que algumas coisas precisam ser mudadas de uma forma em geral. E fora que a convivência com a diversidade só pode ser benéfica para todos aqueles que querem construir uma sociedade mais igualitária, mais justa, mais humana, que eu imagino que é o objetivo de todos nós. Agora, como você falou, né, Ana Laura, você teve condições, né, de dar isso para o seu filho, né, para o Gabriel, e você alerta, né, no seu texto, inclusive, no GGN, que é preciso ampliar, né, a acessibilidade de modo a garantir direitos das pessoas com deficiência no sistema educacional e uma escola pública de qualidade para todos os níveis, né? Hoje, o que o Gabriel, enfim, com todo esse aprendizado, com todo esse conhecimento, o que você pode contar para a gente do Gabriel hoje? O Gabriel ele se formou no ensino médio em 2019, então ele estava justamente nesse momento aí da entre-safra, né? Ele ia fazer um trabalho justamente vocacional, ele também é muito ligado à música, mas o Gabriel ele conseguiu conquistar uma independência muito importante, assim, então ele já estava andando de metrô sozinho, ele tem uma atividade social bastante ampla, faz aula de bateria, faz aula de inglês, participa de uma série de projetos. Ele é uma pessoa muito ativa, ele é um cidadão, ele vota, ele, né, ele participa, ele se manifesta, tem a personalidade dele, enfim, namora, né? Se comunica, é uma pessoa ativa, tem suas opiniões, pratica esporte. Então, eu tenho muita convicção de que
ele só pôde conquistar essa posição de cidadania, né? Ele ia começar a fazer um curso de DJ, que é até o momento que ele está se interessando, digamos assim, né, por fazer, e também um curso de recreação infantil, porque ele gosta muito de trabalhar com criança. Então, ele ia ingressar nesses 2 cursos quando veio a pandemia, a gente teve que dar um passinho para trás, mas ele continuou participando online de várias atividades, de vários projetos. Então, ele é muito ativo e ele sempre foi muito independente em relação a isso. Eu trabalho o dia inteiro, a irmã também está na faculdade, online, então ele tem total autonomia, né? Nós 3 passamos a pandemia juntos, assim, cada um já acorda, já vai para sua atividade, ele entra no Zoom, sabe todos os horários dele, ajuda a preparar comida, enfim, é uma pessoa, né? É quase que, acho que a Vanira vai concordar comigo, assim, a gente falar isso, assim, para nós, né, é algo tão normal, assim, mas acho que é importante a gente dar esse testemunho, porque às vezes as pessoas pensam que as famílias com deficiência, não sei, assim, claro que a gente sabe que tem pessoas que têm deficiências bastante severas que exigem um nível de suporte muito maior e isso tem que ser respeitado também. Mas a grande parte, não é? E acho que talvez as pessoas com deficiência intelectual sejam aquelas em que isso fica mais evidente, assim, quanto mais oportunidades você oferece, maior é o desenvolvimento, a autonomia, a independência, não é? E eu acho que a gente tem que também levar em conta que a gente vive numa sociedade extremamente capacitista, ou seja, como se as pessoas só tivessem valor na medida em que na medida do seu desempenho, na medida da sua produtividade. Muitas vezes essa noção de produtividade é ligada à questão econômica, então se a pessoa é economicamente produtiva, que é outra coisa que a gente precisaria questionar também, não é? E eu acho que a gente precisaria rever esses valores também, né? São pessoas, né? São pessoas que estão convivendo conosco e quem convive sabe que nós crescemos muito com essa convivência.